e amém. Romanos capítulo de número 8, irmãos. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos ler Romanos 8 a partir do versículo de número 16. Romanos 8, a partir do versículo 16, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, podem sentar nessa noite, até aí. Louvado seja Deus. Tentarei eu nessa noite, irmãos, tentar me controlar um pouco, devido ser 4 dias ou 3 dias de pregações, além de orações, além de vigílias que nós faremos. E farei isso porque a minha garganta não é como as dos demais irmãos, ela é muito frágil. Por isso eu tenho que vigiar um pouco nas minhas empolgações na pregação. Por outro lado, os irmãos têm a liberdade para dar glória a Deus, aleluia, à vontade, para que não possam aí frear a unção de Deus na vida dos irmãos. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem inicial nessa noite, para que possamos iniciar esse retiro, é de que nós somos filhos de Deus. E essa filiação de que nós somos filhos de Deus, ela não é uma filiação acreditada por uma religião. Ela não é uma filiação que é acreditada por algum sacerdote humano, a qual nos diz que nós somos filhos de Deus. Na realidade também essa filiação de que nós somos filhos de Deus não é uma autoafirmação que nós podemos fazer de nós mesmos. Nós podemos dizer: eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. Não é por essa autoafirmação que nós somos filhos de Deus. O texto que nós lemos aqui em Romanos 8, versículo 16, vai dizer que é o próprio Espírito Santo que testifica que eu e você somos filhos de Deus. Não é uma religião, não é você porque quer ser apenas, porque está dizendo, é o próprio Espírito Santo que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Porém, para que pudéssemos, irmãos, ser herdeiros desta filiação, ou pelo menos ser filho de Deus, essa filiação que nós temos diante de Deus, ela tem uma condição. E essa condição é o nome de Jesus. É através de Jesus Cristo que nós chegamos a essa filiação. A condição para que eu e você possamos ser filho de Deus foi através de Jesus Cristo. Por isso esse nome Jesus, ele é importante. As pessoas podem muitas vezes querer nos chamar de fanáticos, dizer que o nosso olhar, ele é apenas um olhar voltado unicamente para Jesus, e nós não temos espaço para olhar para nenhum outro santo da Bíblia Sagrada. Não temos espaço para olhar nem sequer para as caridades que possamos a fazer, ou a obra que podemos realizar. Podem nos acusar de um fanatismo extremo, pelo qual nós não temos olhar, o coração voltado
para nada mais do que o nome de Jesus. Porém, irmãos, a Bíblia, além da experiência que nós temos em nosso coração, de que Cristo ele é superior, de que Cristo ele é especial para nossas vidas, a própria Bíblia Sagrada, ela vai trazer essa exclusividade acerca do nome de Jesus. E aqui, meus amados irmãos, eu separei alguns versículos acerca disso, de que essa filiação, ela vem por crer em Jesus, olhar para Ele, crer nele, e assim Deus, pelo seu Espírito, age através da palavra e do Espírito Santo, regenerador, e nos dá essa condição de filhos. Em Romanos 10:13 vai dizer a Bíblia, que o nome de Jesus foi dado para ser invocado. Em Lucas, em João 14:6, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Lucas 24:47, está escrito que o nome de Jesus Cristo foi dado para dar o perdão de pecados e a remissão de pecados. Em Romanos 10:9 vai dizer: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Em Atos 4:2, a Bíblia diz que nenhum outro nome é dado no céu pelo qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Em Mateus 11:28-29, Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se quer ter paz, se quer ter descanso para a alma, basta ir até Jesus, que vos trará descanso para a sua alma. Em Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 3:26, a Bíblia diz que no nome de Jesus, Deus é justo e é justificador daquele que tem fé no nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, não é questão apenas de uma preferência religiosa, é uma verdade espiritual que experimentamos dentro da nossa vida, mas a qual a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, dá exclusividade para esse nome. E é claro, irmãos, que é de se esperar isso, porque este nome, o nome de Jesus, há séculos ele é atacado, mas em nenhum momento da história conseguiram prevalecer. Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, irmãos, está acima de qualquer profeta do Antigo Testamento ou santo do Antigo Testamento. O nome de Jesus está acima de qualquer santo, qualquer apóstolo, discípulo no Novo Testamento. O nome de Jesus está acima de todo filósofo que existiu na história da humanidade, cientista, sociólogo que possa haver, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e esse nome, irmãos, não pode ser abafado pela história, não pode ser abafado pela vontade humana. E esse nome de Jesus, irmãos, que está dentro do nosso coração, que fala dentro de nós, como diz o salmista: enquanto eu me calei, um fogo acendia no meu coração, e eu não consegui ficar calado, e eu anunciei o nome de Jesus, anunciei a palavra de Deus. É o que diz em Efésios capítulo de número 1, vejamos aí, Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 19. Efésios 1:19 diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Note que Paulo está dizendo que é sobreexcelente a grandeza do seu poder sobre mim, sobre você, sobre a nossa vida. É o nome de Jesus, irmãos, sobre a nossa vida. O versículo 20 vai dizer que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, assim
de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, irmãos. O nome de Jesus era grande no passado, o nome de Jesus é grande hoje, e o nome de Jesus, irmão, vai ser enorme eternamente para sempre, porque Ele é o cabeça da igreja. Porém, meus amados irmãos, a condição dessa filiação, como eu disse, é o nome de Jesus. Porém, não é apenas o nome, não é apenas o nome, Messias, ungido, Yeshua no hebraico, não é apenas o nome. Esse nome, irmãos, ele tem uma vida, esse nome tem um poder, esse nome tem uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Esse nome acompanha uma vida que morreu e acompanha uma vida que ressuscitou. Não é um amuleto, não é um nome apenas que dá sorte, que dá garantia de alguma coisa boa. Esse nome traz uma ação, esse nome traz uma história, esse nome traz, irmãos, um fato, um marco histórico na história da humanidade. Através da vida de Jesus que morreu, nós podemos ser feitos filhos de Deus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Através da sua vida que morreu, mas uma vida que ressuscitou, Ele pôde, irmãos, garantir para nós essa vida que agora nós temos na presença de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, se nós fomos salvos pela sua morte, se Ele deu a vida por cada um de nós, se Ele nos amou de tal maneira para dar a sua própria vida, quanto mais agora, depois de vivo, ressuscitado dentre os mortos, fará mais pela sua igreja, fará mais, irmãos, pela vida daqueles que entregaram sua vida a Ele. Se Ele morreu por nós, Ele fez algo que ninguém mais poderia fazer, que religião não podia fazer, que credo não podia fazer, que caridade não podia fazer. Ele morreu e pôde nos salvar, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele, irmãos, estando vivo, Ele pode fazer muito mais agora pela vida da sua igreja. Vejamos o que diz aí Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. A partir do versículo de número 8. Romanos 5. Vamos ler a partir do versículo 6, irmãos. Romanos 5, 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, por nós outrora no passado que éramos ímpios. Versículo 7: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, nós não éramos para estar nesta vida, mas Jesus, irmão, morreu por nós sem merecer. Versículo 8 vai dizer, versículo 9 vai dizer: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus amados irmãos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele está vivo no meio da igreja. Nós somos salvos pela sua vida, nós somos agraciados pela sua vida, e nós temos que deixar, irmão, Jesus passear no meio da sua igreja. Nós temos que deixar Jesus ter a primazia em nossa vida, em nosso coração. A primazia em nossa vida, irmão, não é esposa, os filhos, é Jesus de Nazaré. A primazia em nossa vida, irmãos, não é o trabalho, é Jesus de Nazaré. A primazia em nossa vida, meus amados irmãos, não é a escola, não é a faculdade, é Jesus de Nazaré. A primazia em nossa vida, irmão, não é você próprio, é Jesus Cristo em nossa vida.
porque fomos salvos pela sua vida. Se com tua boca confessares como Senhor em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário crer nesse nome, é necessário receber Jesus em sua vida. Meus amados irmãos, de vez em quando eu estou ouvindo um comentário, quando nós vamos evangelizar, muitas vezes famílias que os pais são crentes e os filhos não são, e quando nós vamos evangelizar, ensinar a palavra, quando o pai vai educar o filho nos caminhos do Senhor, os filhos estão dizendo: ah mãe, ah pai, eu não sou crente, ah mãe, ó pai, eu não preciso obedecer a isso aí não. Sabe por quê, pai? Porque eu não sou crente. Meu amigo, olha que frieza em dizer isso. Olha que frieza em dizer que não é crente, como se fosse uma coisa qualquer. É algo sério, é algo, irmãos, estrondoso. Fala com uma frieza muito grande. Se não é, aceita Jesus e começa a ser. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, a condição para a filiação é o nome de Jesus, mas a condição para a salvação é a vida que ele viveu, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Se por um lado, irmãos, a nossa condição para a filiação é clamar o seu nome, é aceitar o seu nome, a condição para a nossa salvação, a base, melhor dizendo, para a nossa salvação é o seu sangue derramado na cruz pelos nossos pecados, a qual pode nos perdoar, nos purificar e nos dar uma nova vida. Mas diante disso que eu estou falando nessa noite, nós somos convocados, irmãos, no momento em que nós estamos vivendo, a ter bom ânimo. Porque em Romanos 8, que nós lemos inicialmente, vai falar sobre esta filiação que temos por meio de Jesus Cristo. Vejamos novamente, Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, se Jesus morreu, nós também morremos. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. A condição desta filiação é de novo nascimento. Quando Jesus morreu na cruz, nós temos que morrer com Ele para a vida velha. Mas quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos para uma vida nova. Se Ele morreu, nós morremos com Ele. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também para uma nova vida. Porém o versículo 18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ser crente em Jesus é aceitar, meus amados irmãos, as lutas, tribulações, perseguições. Ser crente em Jesus também é passar por lutas, por provas, por dificuldades. E é por isso que vai dizer aqui que todo sofrimento que possamos passar, lutas e tribulações, não pode se comparar o que está sendo revelado para nós no porvir, irmãos, com a glória que está sendo preparada. Mas enquanto esse dia não chega, Jesus está dizendo: tem bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. João 16:33 vai dizer: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E em inúmeras passagens da Bíblia nós temos, irmãos, que ter bom ânimo, porque Jesus mandou ter bom ânimo. Quando nós estamos dizendo para ter bom ânimo, é porque Jesus mandou ter bom ânimo. Jesus gostava de confortar, dizendo: tenha bom ânimo. Talvez, irmãos, você não valorize eu lhe aconselhando e dizendo: tenha bom ânimo.
Talvez você não valorize o irmão lhe aconselhando, dizendo: meu irmão, está na luta, tenha bom ânimo. Mas meu irmão, Jesus gostava de dizer essa palavra. Jesus gostava, irmãos, de na hora da luta, de na hora da dificuldade, de na hora, irmão, de perseguições, na hora, irmão, de problemas difíceis para se resolver, na hora do choro, da lágrima, Jesus dizia: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, em Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo de número 9. A cura de um paralítico. Mateus 9. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim, Mateus 9, 1. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. O paralítico não estava indo até Jesus. As pessoas, os amigos dele estavam levando com fé, mas em um determinado momento da caminhada, aquele homem sentiu uma fraqueza. Talvez houve indignidade, falta de fé, e Jesus viu isso nele. Mas Jesus olhou para ele e disse: tem de bom ânimo. Vejamos o que diz também a palavra de Deus em Mateus 14, 27. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim, vamos ler a partir do versículo de número 26. Nós vamos voltar para essa passagem já. Mas vamos ler o versículo 26 e 27. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu mesmo. Vejamos o que diz a palavra de Deus também em Atos dos Apóstolos capítulo 27, em Atos dos Apóstolos capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos capítulo de número 27. Diz assim, a partir do versículo de número 21. Atos 27, a partir do versículo de número 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável aos senhores ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto de que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que de Deus te deu todos quanto viajam contigo. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Note, irmãos, o que está acontecendo aqui nessa história. Paulo sofre um naufrágio com mais de 200 homens a bordo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês tivessem me ouvido, não teria acontecido isso. Mas tenham paciência, tenham calma, tenham bom ânimo, porque o anjo do Senhor me apareceu, a quem eu sirvo, e disse que ninguém vai se perder. Por isso nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus manda ter bom ânimo, irmãos. A segurança do bom ânimo é porque Jesus foi quem disse para ter bom ânimo, irmãos. Essa é a segurança do bom ânimo que nós temos que ter na presença de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós descobrimos 3 coisas nessa noite. A nossa filiação, a condição dela é o nome de Jesus. A nossa salvação, a base dela
é a morte, a ressurreição e a vida de Jesus ressuscitada. Porém, o nosso bom ânimo está na obediência, em crer naquilo que está dizendo, que Jesus está conosco. Mas não basta apenas ter bom ânimo. Nós temos que também, meus amados irmãos, ter foco na fé que temos que ter na pessoa bendita de Jesus. Vejamos agora Mateus, capítulo de número 14. Vamos voltar para aquele versículo que eu disse nessa noite. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Jesus anda sobre as águas. Vamos ler a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nessa história, irmãos, que nós lemos, há duas paralelas a essa. Aonde os discípulos estão no mar. Num episódio, Jesus está dormindo no barco. O outro é esse que nós lemos nessa noite. A diferença desse episódio é que Jesus não está dormindo no barco. Pelo contrário, Jesus não está com eles aqui. Mas no versículo de número 22, Jesus manda eles entrarem no barco. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Foi Jesus que mandou eles entrar no barco. Será que Jesus, irmão, não sabia que ia ter a luta? Será que Jesus não sabia que ia ter a tempestade? Será que Jesus não sabia, irmãos, que os ventos seriam fortes? Sabia, mas mesmo assim, Jesus mandou entrar no barco. Será que você não sabe, meu irmão, que ser crente é passar por luta? Será que você não sabe que ser crente, irmão, é muitas vezes passar por dificuldade? Será que você não sabe que ser crente tem desavenças, muitas vezes nessa vida, adversidade, mas mesmo assim, nós entramos no barco. E aqui vai dizer, meus amados irmãos, que estando eles no barco, veio as ondas, veio os ventos contrários, veio as dificuldades, a qual Jesus sabia que eles iam passar, mas mesmo assim Jesus mandou eles irem. Na outra passagem que nós vemos sobre isso, onde Jesus está no barco, irmão, dormindo, calmo, tranquilo, sossegado, os discípulos, irmãos, ficam também com medo, e eles vão acordar Jesus dizendo: olha, Senhor, será que tu não se importa conosco? Acorda, Senhor, porque nós estamos a perecer, nós estamos a afundar. Será que tu não se importa conosco? Se importa sim, irmão. Jesus se importa com as nossas lutas, Jesus se importa com as dificuldades, mas Jesus está sossegado, irmãos, sabendo que Ele vai ajudar, sabendo que Ele vai resolver. Tem que ter, irmãos, bom ânimo.
Nessa outra passagem vai dizer, irmãos, que quando Jesus entrou no barco, em outra passagem vai dizer, irmãos, que o mar se acalmou. Jesus, ele entra na hora certa, e a dificuldade, a tempestade, irmãos, vai-se embora. Mas nessa história aqui que nós lemos, ela tem algo, meus amados irmãos, diferente. Porque aqui vai dizer, irmãos, que Pedro, ele pede para andar até lá. Ele pede para poder andar sobre as águas. Meus amados irmãos, nós podemos jogar Pedro. Nós podemos dizer que Pedro era afoito, que ele errou aqui e acolá, mas Pedro era um homem de fé. Era um homem de fé, talvez seja o segundo homem da história, irmãos, que andou sobre as águas além de Jesus Cristo. Que colocou o pé sobre as águas, irmãos, e conseguiu andar sobre ela. O único homem que andou depois de Jesus sobre as águas. Mas, meus amados irmãos, note aqui a diferença. Pedro quis fazer algo diferente. Pedro quis fazer, irmãos, algo novo. Jesus poderia ter entrado no barco e socorrido eles, como ele fez em outra vez. Os discípulos, irmãos, já tinham visto Jesus fazer isso. Jesus entrar no barco e acalmar a tempestade, confortar, consolar, acalmar, ajudar. Mas Pedro, irmão, não queria só receber, Pedro queria fazer. Pedro não queria, irmão, ficar parado, esperando Jesus, irmãos, ir até o barco. Agora era Pedro que queria ir até Jesus. Agora, irmão, não era Pedro, irmãos, que estava dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Pedro estava dizendo: Senhor, eu quero ir até a Ti, eu quero caminhar até a Ti, eu quero ir em Tua direção. Meus amados irmãos, mais um retiro começa. Mais um retiro começa, e para esse retiro, meus amados irmãos, ser diferente, vamos deixar apenas de esperar, vamos apenas deixar de dizer: Jesus vem, Jesus vem. Vamos dizer: Jesus, Jesus, eu quero ir até Ti, eu quero Te buscar, eu quero a Tua presença. Jesus enche, Jesus renova. Meus amados irmãos, vamos fazer algo novo. Vamos andar sobre as águas. Vamos andar, irmãos, sobre as águas nesse retiro. E vamos caminhar em direção a Jesus Cristo. Como é que foi o seu retiro passado? Você ficou ali ajoelhado, meio caladão, meio parado, meio frio, dizendo: Jesus vem, Jesus vem, e só clamava na hora do culto, e só buscava a Deus aqui, acolá, e pedindo e falando, meio sem vontade, meio impulsionado pela multidão de irmãos em redor. Mas nesse retiro, irmão, se você quiser Jesus, você vai ter que buscá-lo. Você vai ter que derramar a tua presença no altar. Você vai ter que chorar. Você vai ter que ter fé. Você vai ter que fazer o seu coração alargar para Jesus encher. Você vai ter que saltar, você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que pular, você vai ter que chorar, você vai ter que rasgar o teu coração e dizer: Jesus, me faz ir até Ti.
Vamos fazer algo diferente, irmão, nesse retiro. Não vamos esperar Jesus nos chamar, vamos chamar o nome de Jesus. Mas aqui diz, irmãos, que Pedro foi bem. Ele começou a caminhar, mas de repente, irmãos, ele olhou para o vento, olhou para aquilo que estava em seu redor, sentiu o vento forte, e ele começou, irmão, a sentir medo. Então ele começou a afundar de vez, e ele gritou: Senhor, salva-me. É o versículo 30. Versículo 29 diz: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Você não pode, irmãos, tirar, meus amados irmãos, o olhar de Jesus. Pedro olhou para o vento forte e começou a afundar. Nós não podemos tirar o olhar de Jesus. O segredo da fé, como eu disse aqui no começo, a condição de filiação, meus amados irmãos, é o nome de Jesus. A base da nossa salvação é a morte e a ressurreição de Jesus. A segurança do nosso ânimo é porque Jesus prometeu, mas a segurança de nossa fé é continuar olhando para Jesus. Você tem fé? Nós temos fé. Jesus falou isso: se for como um grão de mostarda, farão grandes coisas, irmãos. Mas o problema, irmãos, é que nós deixamos a fé sem fundamento. A fundação do fundamento da fé é continuar olhando para Jesus. Não, se Pedro estivesse olhando para os discípulos, ele afundava. Se Pedro olhasse para o lado, ele afundava. Pedro olhou para o vento forte, afundou. Nesse retiro, olhe para Jesus. Nós temos muitos irmãos, amigos nessa noite, amizades, irmandade, irmãos que nós temos apreço, apego. É bom estar em comunhão, é bom conversar. O retiro é um momento maravilhoso que nós aproveitamos as oportunidades, irmãos, para colocarmos as conversas em dia, fazermos perguntas, nos alegrarmos, temos comunhão com os nossos irmãos, mas tenha o seu olhar voltado acima de tudo para Jesus. Converse com o seu irmão olhando para Jesus. Converse com o seu pastor olhando para Jesus. Venha para o culto olhando para Jesus. Vá para a fila do almoço olhando para Jesus. Vá para a fila do café olhando para Jesus. Vá para o banheiro tomar seu banho olhando para Jesus. Não tire o olhar do nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque foi Jesus quem mandou: vocês vão para esse barco, e eu quero ver vocês do outro lado. Vocês vão entrar nesse barco, e eu quero ver vocês lá do outro lado. Veja mais aí o versículo 22, vai dizer: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. Jesus queria eles do outro lado. Por quê, irmão? O que é que tem do outro lado? O que será que tinha do outro lado para Jesus mandar eles para lá? Vejamos aí, versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram os que estavam no barco
e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos que a tocavam ficavam sãos. Do outro lado tinha poder, do outro lado tinha milagre, do outro lado tinha unção, do outro lado tinha autoridade, do outro lado, meus amados irmãos, tinha milagres, do outro lado tinha evangelização, do outro lado tinha pregação. Você entrou nesse barco, nesse retiro, e você vai ficar nesse barco durante 4 dias, e Deus quer que você chegue do outro lado. Deus quer que quando você venha voltar, sair desse retiro e voltar para a fortaleza, Deus quer que você encontre milagres, poder, unção. Mas para isso, os teus olhos têm que estar voltados para Jesus. Voltado para Jesus. Porque, meus amados irmãos, se assim nós o fizermos, meu irmão, grandes coisas vão acontecer. Nós sempre acreditamos que Deus pode fazer algo, mas eu estou um pouquinho enciumado, irmão, porque do outro lado do mundo, aonde é a Inglaterra, Estados Unidos, está havendo um avivamento espiritual. Do outro lado está tendo um avivamento espiritual, um culto que não se acaba. Um culto que não se acaba. O mesmo Deus que está lá está aqui nessa noite. Não há barreira, irmãos, continental para o Senhor. Ele também pode fazer, irmãos, um retiro que não se acaba. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.